Glorinha, seja bem-vinda. Gabi já tá aqui. Já vou chamar a Gabi pra gente falar sobre adoração. Sejam bem-vindos. Maiara. Glorinha, Deus abençoe. Dá um beijo em todo mundo aí. Oi, Asli, tá online? Coisa boa. Júlia Guerra, seja bem-vinda. Conheço essa ampulheta. Tava aqui meditando nessa ampulheta hoje, viu? Gente, essa ampulheta aqui, ó, enquanto vocês vão entrando, eu ganhei de presente. O Senhor levou a Esli comprar essa ampulheta aqui, ó, para dizer que Ele é dono do tempo e Ele está no controle de todas as coisas. E todas as vezes que eu olho para essa ampulheta, eu me lembro de que o propósito do Senhor se cumpre. Eu sei que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. E às vezes parece passar tão devagar, né? Mas o tempo dele, o Kairos é ele, né? Nós temos o Cronos, que é o nosso tempo, nosso relógio, mas temos o Kairos, que é o tempo do propósito de Deus. Tá, vou tirar a música aqui, peraí. Agora melhorou, né, gente? Peraí. Deixa eu botar um fonezinho aqui. Já vou chamar a Gabi, mas eu vou explicar de novo rapidamente essa ampulheta aqui que eu ganhei da minha amiga Esli, que o Espírito levou ela a comprar essa ampulheta aqui e me presentear, falando que ele é o dono do tempo. O Kairos é ele, né? Nós temos o Cronos, que é o nosso tempo, e o Kairos, que é o tempo de Deus, tempo do propósito, tempo do cumprimento. E vocês estão ouvindo bem aí? Isso aqui, ó, é para que a gente interceda. Tá aqui bem em cima da escrivaninha aqui do quarto, que é o lugar onde a gente se debruça sobre as escrituras, né? Vamos lá, vou chamar a Gabi aqui. Chamar a Gabi. Fazer uma transmissão com Gabi. Gabi, você está convidada a entrar. O som tá ok. Batom ok. Não resisti. Gabi, ok? Eu tô procurando um negócio aqui. E aí? E aí? Seja Pastora bem-vinda. Né, amada? Paz do Senhor, tudo bem? Graça e a paz do Senhor. Gente, Gabi é uma filhota que a gente tem, que está alçando voos no Senhor e conhece a
profundidade do coração de Deus e eu quero que você se apresente um pouquinho para nós quem é você, né? Nessa, quem é você no mundo? Oi. Ai, gente, esse negócio de saber quem é. Todo dia eu descubro coisas diferentes e, enfim, É verdade. tô numa vibe bem isso mesmo, de saber de identidade, de encontrar quem você é. Mas enfim, vamos lá. Gabi Laranjo. É, Era uma vez, em 1995, não faça contas, Não, você ainda logo dá para uma fazer garotinha. conta. Oi? Você ainda dá para fazer conta, dura eu, que não posso falar o Ah, ano, que são muitos os números. tá, enfim. Gente, eu sou a Gabi. É, Não dá pra explicar direito de onde eu vim, porque eu Eu vim nasci de num vários lugar, lugares. cresci no outro. Mas o lugar que eu passei mais tempo da minha vida foi Goiânia, barra Morrinhos, ou seja, Goiás, que foi onde eu conheci a Nery. E a Foi. história de eu conhecer a Nery, ela é bem louca, não vou contar agora. Mas não, eu conheci a Nery, ela me ligou. Nunca tinha visto ela na minha vida, nunca tinha nem ouvido falar. Não, já tinha ouvido falar dela. Aí ela me liga e fala, vamos sair, comer alguma coisa, tal. Eu nunca tinha falado com ela, gente. Eu tinha 16 anos, eu acho. Bem doida também. Aí, vamos! Posso levar minha irmã? Porque se for um sequestro, vai as duas, né? Vai as duas, sou sequestrada. Aí fui, né? Foi. Enfim. E desde criança, explicando um pouquinho o contexto, eu cresci no meio musical, cresci no meio, no campo missionário também. Meus pais se conheceram fazendo teatro, fazendo musical na igreja. E eu cresci nesse contexto, né? De música, arte, palavras de Deus, desde criança. E eu sempre amei tanto a palavra quanto a música. E eu comecei a liderar louvor com. Comecei a aprender a liderar louvor, eu tinha uns 14, 15 anos de idade. E foi incrível, assim, como, como Deus me colocou nesse lugar desde cedo e hoje os lugares onde Ele tem me colocado, é um resultado, né? Um resultado de todo um processo que eu vivi desde cedo. E até hoje ainda estou aprendendo. É uma coisa que eu tenho percebido, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu tô nesse lugar, mais longe ainda fica o caminho de do quanto ainda dá para aprender, sabe, sobre isso. Sim. E daí eu liderava louvor desde nova, eu liderava louvor na igreja. Eu conheci a Néria, fui pra igreja dela e eu comecei a viajar com ela também para ministrar e tal, para aprender o testemunho dela de cor. Se ela quisesse, eu podia Palhaçada. pegar, contar tudo, não tinha problema. Gente, a gente tinha uma banda só de menina. E aí eu ia contar meu testemunho. Quando eu ia falar, ela já estava falando lá para as meninas. Dona Lourdes, a sua netinha nasceu, é uma menina. Era terrível, que ela sabia todo o testemunho e ficava lá embaixo falando. Antes de eu falar, ela já falava. Era tipo Deus, antes que a palavra Antes que te a venha à palavra boca. viesse da sua boca, eu já sabia. Foi. Ai, gente, não dá. Ai, meu Deus, a Ariadne entrou. Ah, credo, misericórdia. Como é que espalha? E agora, Senhor, me ajuda a falar as coisas certas. Tô brincando. Ai, Deus.
Foi muito Sim. precioso quando a Gabi e a família dela entrou na nossa história. A gente aprendeu muita coisa juntas, né? E uma das coisas que a gente... Que? A Ariadna falou, tá aqui de olho. Ah, por favor, anote todas as heresias que a gente falar para depois... Sim. Ah, depois não fala nada não, depois... Então, e a gente aprendeu muitas coisas juntas. Nessa caminhada de buscarmos a Deus, né? E de descobrirmos, porque assim, a gente não tinha acesso, muito acesso ao que a gente tem hoje de plataformas, né? De pessoas que ministram, que ensinam a, por exemplo, a harpa e taça, a gente veio descobrir depois. Então a gente veio descobrir que muita coisa do que a gente fazia já tinha gente fazendo muito tempo e veio nos, nos trazer forma, né? Para aquilo Uhum. que era o anseio do nosso coração, Yes. como meditar na palavra. Então, a gente não tinha muito dessas informações que a gente tem hoje e de ter a, a quem Mike Bickle, por exemplo, é um escritor fantástico que na época a gente não conhecia, Uhum. mas havia um desejo no nosso coração de conhecer o Senhor. E eu acho que mais do que música, o que a gente sempre quis foi acessar o céu, né? Com a adoração. Eu lembro de uma canção que a gente cantava muito, que diz: Sua presença é o céu para mim. Oh, oh, oh. Sua presença é o céu para mim. Então, antes de ministrarmos, antes de irmos para os cultos, a gente pegava o violão e a gente falava. Não chamava arpitaça, não chamava, não tinha esses nomes que hoje a gente entende, mas a gente falava, vamos para Nárnia? Bora! Abre a porta do É, guarda-roupa e entra. saudades, Narnia. E, e a gente entrava. Quando a gente menos percebia, a gente já estava chorando e a Ariadna havia ensinado a gente e fazem 9 anos que a gente conheceu a Ariadna, havia ensinado a gente a ouvir a voz de Deus. Então, isso foi um divisor de águas na nossa vida. E Uhum. a gente sentava e ouvir a Deus. E foi. E nessa busca, hoje eu estava falando com o Senhor sobre isso. Senhor, a essência não pode mudar, né? A fome, o anseio. Às vezes a gente vai aprendendo coisas novas, mas não mudou, né? No meio da Bíblia tem um livro que é Salmos e Hinos, e tá lá. Davi já fazia isso, né? Uhum. Asaf já fazia isso, os filhos de Coré já faziam isso, Moisés Sim. já fazia isso. Então não é nada novo, o que importa é a essência. E aí a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto sobre a importância de confessarmos a palavra. As canções nos ajudam muito a isso. Martinho Lutero dizia que as canções elas deveriam servir como como chama? Doutrina, né? Para Doutrinas, doutrinar as isso. pessoas, né? Exatamente. Porque a palavra era cantada, não tinha acréscimo do Aham. humanista. Naquela época era só a palavra. Então, Como muita falava gente não sabia ler, é, muito importante eles memorizarem a palavra através da música. Foi uma coisa que Lutero começou a colocar, né? justamente. Ah, e é uma forma de aprender. Eu sei muita coisa de cor da Bíblia,
por causa das músicas. Uhum. E aí, hoje a gente precisa nos lembrar dessas músicas. Assim, hoje é um risco, a gente ainda corre um risco de ouvir músicas contemporâneas na confiança de que são bíblicas e acabar não sendo uma doutrina bíblica, né? Então a Aham. gente precisa hoje selecionar não só o que prega, mas também o que canta e o que ouve, né? Sim, sim. Mas fale um pouquinho, a Gabi é compositora. Fala um pouquinho para a gente, Gabi, esse processo, essa responsabilidade de trazer música do céu para a terra, porque aqueles compositores que acessam a palavra estão trazendo melodias do céu e trazendo também, né, a doutrina através de uma canção. Acredito que sejam canções que já estão prontas no céu e que compositores trazem para a terra. Fala um pouquinho sobre essa questão de compor. Então, é, eu tenho um versículo que eu gosto muito de usar quando eu vou falar de composição, que é Salmos 45, que o versículo 1 fala: de boas palavras transborda o meu coração. Eu dirijo ao rei aquilo que eu compus. E ele continua nesse texto falando da formosura de Deus, falando da formosura do rei que despertou as boas palavras no coração dele. Então, para mim, isso é a composição, sabe? De dirigir ao rei os versos que você compôs. Então, que você. Toda vez que eu vou escrever uma canção, eu penso assim: eu vou dirigir isso aqui ao rei? Isso aqui é digno de um rei, sabe? E, e vou um pouquinho longe assim também. Ele é aquele que faz as palavras transbordarem no coração. As boas palavras só são possíveis de existirem em nós porque ele colocou. E a gente vai olhando, vai pesquisando quais são essas boas palavras. A palavra de Deus são as boas palavras. E E transbordam, né? que transbordam. Como que a gente contempla a beleza de Deus? Como que a gente contempla quem Ele é? Através da palavra dele, através da revelação da palavra de Deus. Então, se contemplar a formosura foi o que gerou o transbordar de boas palavras no coração do salmista, quando ele escreveu esse texto, foi. Então, vamos contemplar a beleza do Senhor, vamos contemplar quem Ele é, e isso vai gerar boas palavras transbordando Sim. no nosso coração, sabe? Uma vez eu tava. Eu faço faculdade de letras, e E eu perguntando pro Senhor se esse era o caminho que eu deveria seguir, porque eu gosto muito de escrever. Eu amo compor, eu amo música, eu amo a parte da literatura, da arte. Eu acho que isso enriquece muito quando a gente vai compor uma canção. E eu pensando assim, se era realmente esse o caminho que eu devia seguir, de fazer esse curso, tal. Eu me questionando assim, se eu tava querendo fazer uma faculdade por conta de ter um plano B, várias coisas, assim, vários questionamentos no meu coração. Se era porque eu tinha medo, eu sou missionária, então muitas vezes bate aquela, aquele medo, né? Nossa, e como que vai ser minha vida? E tem várias questões que envolvem isso. E eu pensando, vou usar a faculdade, né? Porque isso vai me dar uma segurança. E eu não queria que o estar fazendo faculdade fosse no sentido de ter uma segurança, sabe? Se Desconfiar de fosse Deus, esse. né? É, Uhum. exatamente. Não queria colocar minha confiança nesse lugar. E eu fui perguntar para o Senhor se era realmente esse o passo que eu deveria dar e tal. E é muito engraçado, porque eu tava com angústia, assim, no meu coração de dar o passo errado. E eu fui orando, e eu tava na sala de oração um dia, num turno, e eles estavam cantando o Salmos 45, que quem me conhece sabe que é o meu salmo favorito. E eles cantando sobre as boas palavras, transbordarem no coração e tal. E eu ali
geralmente a gente senta bem na frente quando a gente tá, tipo, eu chamo de zona do desespero. Eu chamo, é pessoal isso. As primeiras cadeiras da sala de oração. É pra você só senta lá quando você tá tipo, meu Deus, eu preciso de uma resposta. E Oh, se alguém me ver Jesus, sentado lá na frente, sabe que tipo, eu tô na zona do do Senhor, eu desespero. preciso urgentemente de uma resposta. Mas enfim. E eu tava sentado lá na minha zona do desespero, perguntando isso pro Senhor. E, e foi como uma luz brilhando, cara. Não dá pra explicar como é quando você tá cantando, ouvindo a palavra sendo cantada. É, como que parece assim, você tá ali, parece que você não vê uma perspectiva, parece que tá tudo. Parece que tem uma névoa na sua frente, e você não vê. Ariadne, tô nessa zona uma vida. A Ariadne, ela senta na zona do desespero. Não, ela não senta, ela deita lá no chão da zona Ela do deita na desespero. zona. Daí. Ai, meu Deus. É, então, é tipo assim, parece que tinha uma névoa ali na minha frente, eu preciso de uma resposta. E assim, não adianta a gente pensar que sempre vai vir uma resposta é, naquela hora que a gente tá procurando. Isso é uma coisa que a gente também tem que pensar. Mas o Senhor foi muito gracioso comigo. E eu não via espaço, eu não via lugar para onde eu estava indo. Então eu não gosto dessa sensação de não saber para onde eu tô indo. E se eu tô dando o passo certo. E parece que uma luz brilhou assim no meu coração. E começou a vir as respostas, assim, sabe? Assim, eu não sabia de onde estava vindo, na verdade eu sabia. Não tinha como explicar. E o Senhor começou a declarar sobre mim, assim. Eu quem faço as boas palavras transbordarem do seu coração. Sou eu quem faço isso acontecer. Você contempla quem eu sou, então isso, isso começa a ser transbordado, sabe? E sobre fazer o curso, e começou a vir as respostas. Ele vai te dar ferramentas para fazer isso com habilidade. Ele vai te dar. Ele vai continuar no versículo, fala: Seja a minha língua como pena de um habilidoso escritor. Então, até estudar o que eu estou estudando hoje é um lugar de ter ferramentas para Uhum, tornar mais hábil o que eu estou fazendo, sabe? Então, sobre isso que você perguntou, muito bom, nesse lugar de compor mesmo, sim. através da palavra e usando ferramentas, buscando ferramentas também para melhorar nisso, para melhorar na parte de escrita, de coisas práticas mesmo, assim, na parte de composição métrica e tudo. Essa, Para dar em excelência de volta para o Senhor, né? isso, com Algo de, habilidade, né? sim. Tem os Salmos 33, 3 também, eu acho que é, deixa eu ver aqui. É, o 33, 3, eu gosto muito de usar esse texto quando a gente vai falar de estudarmos música também, de estudarmos é, a parte prática também musical, porque é importante, a gente vai ter, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se desenvolve nisso, maior a nossa linguagem para poder fluir em, musicalmente, compondo, pra gente fazer isso com mais criatividade. A Clarice tá mandando um oi. Oi, Clarice. Oi, Clarice. Ela tá mandando um oi pra você, Nery, também. Ela fez fascinação comigo e eu falava muito de você no fascinação e ela tá aqui. Ah, eu pago para ela todo mês para ela falar bem de mim, é por isso. Verdade. Aí Brincadeira. esse salmo, o Salmo 33:3, ele fala: Cantai-lhe um cântico novo, tocai com habilidade e alegria. Então, o Senhor nos convida a tocar para Ele com habilidade. Então, é muito importante você estudar música também, estudar é, toda essa parte, né? De parte prática, parte técnica, vamos colocar assim. E unir essas duas coisas, unir o estudo da palavra, unir o estar diante do Senhor, estar aos pés dele, com as ferramentas práticas de estudar e ser habilidoso, né? Buscar excelência, buscar crescer, desenvolver os talentos que o Senhor colocou nas nossas mãos. A música, ela é tão
uma ferramenta tão poderosa, tão única, que eu fico imaginando uma festa sem música. Imagina uma festa infantil sem música, uma festa de casamento Senhora. sem música. Imagine uma noiva entrando e todo mundo em silêncio. Imagine um filme sem trilha. Nossa, meu Deus. Imagine uma propaganda sem o fundo. A música, ela é... Só que não só isso. A música, ela vem de Deus. O céu é completamente musical, né? Sim, o Existe tempo música no inteiro, né? céu. O tempo todo. Música, música, Desde a música. eternidade. Eu queria que, se fosse possível, eu conseguisse ouvir a trilha sonora da minha vida, porque eu amo tanto música que às vezes eu penso assim, gente, qual seria a música que estaria cantando nessa ocasião? Porque é muito definido dentro de mim A o Rayane que eu estou falou, sentindo. Quê? dá nem pra limpar. A Rayane falou, dá nem pra limpar a casa sem música. Não dá, é esquisito, você não tem força. Aí, e aí eu fico pensando assim, a trilha sonora da nossa vida, ela talvez não seja ouvida a ouvidos nus, né? Nós falamos a olhos nus, mas a ouvidos nus, digamos. Mas a Bíblia diz que Deus nos cerca com alegres cantos de livramento. É, Então, enquanto nós estamos vivendo, Deus está nos cercando, cantando sobre nós. sim. E agora imagine, o Deus que nós cantamos sobre ele nos cerca com cantos alegres de livramento. Só que é algo invisível. Às vezes é uma situação que a gente não vai nem ter naturalmente, a gente não está vendo. Mas no reino espiritual, tantos livramentos que o Senhor está cantando sobre nós. E isso é grande demais para nós, né? Esse Deus que deseja estar perto. E aí a gente olha para os judeus, eles são muito musicais. Até Sim. hoje, desde aquele tempo até hoje. Deus olha para o povo que está cativo no Egito e fala assim, Moisés, fala para o faraó que eu quero tirar vocês desse lugar. Para quê? É para orar no deserto? Não. É para fazer o quê? Para fazer uma festa para mim no deserto. Então, imagine esse Deus que até o deserto pode se transformar em um lugar de festa. Porque aquele lugar de festa no deserto, não importa onde você esteja, qual situação, qual estação da sua vida você esteja, se você se lembra que você está fazendo uma festa na presença dele. Em Uhum. meio à pandemia, em meio a Qualquer tudo isso, circunstância. qualquer circunstância, a gente pega e fala, Senhor, eu estou no deserto, mas o Senhor está aqui. E onde o Senhor está, é impossível a gente não se alegrar no Senhor. Foi o que Paulo falou, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. E esse sempre quer dizer sempre, o tempo todo. Essa alegria no Senhor que a gente encontra na palavra e a depressão, ela se sujeita aos cantos do Senhor sobre nós, Uhum. o desânimo, o medo, a angústia. Um desafio aí para quem está assistindo essa live. Ao invés de você ligar a televisão, nos telejornais, morreu mais um, cresceu o número. Não estou dizendo para você ser habitolado e não ter notícia de mais nada. Não estou dizendo isso. Mas faz o teste, uma semana. Quando você for para ligar o telejornal, você liga uma canção e começa a adorar a Deus. Começa a adorar a Deus. Começa a adorar. Senhor, Sim. obrigada porque o Senhor está santificando essa nação.
Obrigada porque o Senhor está abrindo os olhos dessa nação. Muito obrigada porque o Senhor está reposicionando o seu povo. E começa a cantar, cantar. Porque quando cada vitória que o povo de Deus tinha no próprio deserto, a gente lê aquele texto de Miriam com seu tamborim, cantando, exultando ao Senhor. Essa é uma cultura judaica. Pegue a música, comece a celebrar a Deus, comece a dançar. Dança no deserto. Dança enquanto tudo à sua volta está. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Yes. O mundo está caindo ao redor? Tá. E a realidade é triste? É. Porque tem gente sendo ceifada, tem gente morrendo. É uma triste realidade, com certeza. Mas o Senhor não nos chamou para vivermos baseado no que vemos. Yes. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha. Faz esse teste na sua casa. Para de ver telejornal e vai adorar Jesus. Vai adorar Deus. Vai mudar de dentro para fora. Vai Yes. mudar de dentro para fora. Fala um pouquinho, Gabi, pra gente sobre essa habilidade, essa ferramenta de cantar a palavra. Como funciona, é, pega um texto. Ah, mas eu não tenho dom de cantar, eu canto desafinado. Não tem a ver com afinação, tem a ver com deixar as palavras transbordarem, né? Sim. Então, fala um pouquinho sobre isso. Então, de uma maneira prática, o que as pessoas podem fazer? Eu gosto muito dessa dica. Pega a Bíblia, tira um tempo, sabe? É um horário que você vai ter que separar para o seu dia a dia. De meditar na palavra. Como que você. O que é meditar na palavra? Você remoer aquela palavra, você ler ela, é você declarar ela, é você tomar, tomar posse daquela palavra sobre a sua vida, sobre as situações. Então, a Bíblia fala do homem que medita na lei do Senhor, que tem seu prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Mas é muito interessante, assim, de maneira prática mesmo, você separar um momento no seu dia, colocar assim, esse aqui vai ser o meu horário de meditar na palavra e declarar a palavra e cantar a palavra. Eu gosto muito de colocar alguma música, algum fundo instrumental. Tem bastante opção, assim, de músicas cristãs mesmo, instrumental para você ouvir. Tem alguns da Bethel que são muito bons. Eles têm vários álbuns mesmo de música instrumental. Eu gosto muito, porque é uma vibe bem assim de contemplação. Você pegar a Bíblia e Sim, tá ali ouvindo aquele sim. instrumental. E é muito, muito, muito rico. Aí você vai pegar a palavra, você vai. É legal você fazer. Aqui, quando a gente vai fazer adoração com a palavra, que é um dos modelos de literalmente cantar a palavra, a gente tem um time e a gente estuda semanalmente aquela porção. A gente escolhe um texto, cada semestre a gente vai escolher um texto, ou às vezes a gente vai ficar com esse texto um ano, 2 semestres ali. Esse semestre, com o meu time, a gente está estudando o Salmo 139. Então, a gente separou ele em 3 partes, que a primeira parte ele vai falar do... Se você estudando ele, você vai descobrir que ele vai falar do conhecimento de Deus, da onisciência de Deus, Deus que sonda, conhece, sabe todo, sabe meu deitar, meu levantar, de longe conhece os meus pensamentos. Antes que a palavra me chegue à boca, ele já conhece. Então, a gente estuda essa palavra. A gente vai pegar um capítulo da Bíblia. Eu não fazer esse momento de cantar a palavra não significa que você vai ter que
vou pegar a Bíblia e vou ler ela inteira. É você focar em uma coisa ali, porque a Bíblia ela é muito mais profunda do que ela é extensa. Então imagina, a Bíblia é gigante, ela Sim, tem sim. milhares de páginas, milhares de textos. Só que cada texto ele vai ter uma profundidade muito maior do que até a própria extensão da Bíblia. Então é melhor a gente focar ali em um texto e meditar nele e devorar esse texto e ser profundo nele do que você. Não tô falando que você não tem que ler a Bíblia inteira, é muito importante a gente ler a Bíblia toda, mas junto com isso, separar pequenas porções e se tornar especialista nessa porção da Uau. palavra. Você vai conseguir uma profundidade muito maior naquilo. Então você vai pegar um capítulo da Bíblia, escolhe um capítulo da Bíblia. Tô dando exemplo aqui do Salmo 139, que a gente faz isso como time, mas você consegue fazer isso na sua casa, com a sua família, você pode fazer isso sozinho, no seu momento devocional. Se você lidera louvor na igreja, você pode fazer isso com o seu time de louvor. Você tem uma coisa assim, uma dica que eu sempre vou dar para todo mundo. Quando, quando vê de time, de louvor e tudo mais, quando quer saber algo sobre como crescer com o seu time de louvor, na palavra, estudem a Bíblia juntos. Então você escolhe um capítulo da Bíblia e você vai estudar ele. Até mesmo antes de você cantar ele, você vai estudar, vai escrever o que aquilo significa, você vai tentar entender até o significado das palavras, você vai ver algumas referências cruzadas, referências que complementam aquele texto também, porque a Bíblia ela se explica, a própria Bíblia ela pode explicar a Bíblia. Então, nossa, o que Sim. está querendo dizer aqui? Onde mais na Bíblia fala do Senhor sondar? O que essa palavra sondar significa? Faça perguntas para o texto e o próprio texto vai responder. Uau. Então, o que é sondar? O que é esquadrinhar? O que Deus está fazendo quando Ele esquadrinha? Que é? E a gente vai pesquisando, a gente vai ver que é ser feito uma análise do seu coração. Deus, ele faz uma análise, ele investiga cada detalhe. Ele vai naqueles lugares onde nem a gente mesmo sabe. Toda vez que eu vou falar de autoconhecimento, não existe autoconhecimento sem você conhecer a Deus, sem saber que aquele que sabe todas as coisas conhece você. Então, o melhor lugar para buscar se conhecer e saber quem você é diante do Senhor. Então, tudo isso você vai descobrindo lendo a palavra, meditando na palavra, perguntando essas coisas para a palavra. E o Senhor vai revelando a palavra para nós de volta. Então, eu falei Poderoso, várias coisas muito aqui. poderoso. É Muito bom. fantástico. É a E, e, minha é- parte favorita da palavra, é falar da palavra. e o legal é que você pode fazer isso com sua criança. Você pode ensinar isso Isso. seus filhos, né? Sentar com eles e meditar no mesmo texto e provocar, né? Os textos acabam se tornando provocativos no nosso coração, eles nos Nossa, provocam a algo, nossa. né? A Bíblia, ela te mostra quem você não é também, E quem você pode quem ser, você deve ser, quem você deve ser. pode, quem você precisa ser. Esse aqui, ela, tipo, eu gosto muito de falar Uau. isso. Principalmente quando meditando nesse salmo, muita coisa tem vindo pra fora e parece que Deus pega um espelho e coloca assim na sua frente, tipo, olha, esse é quem você é. Tem E, uma, e aqui, olha, a palavra, ela te mostra, ela é o padrão de quem você deve ser, quem você deve se tornar. A palavra, ela é reta, né? A Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é reta, ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho. Então, ela vai te dar a direção para onde você deve ir, ela vai te mostrar, ela vai iluminar os seus passos, te mostrando, é aqui que você tem que ir. Então, não tem como você se perder em nenhum momento quando você está ali se dedicando em meditar a palavra. Isso eu acho fantástico na Bíblia. tem um pastor que ele tocava sanfona, e ele fazia parte da nossa história na infância. É o pai da Gabriela, o avô da Gabriela Figueiredo. Figueiredo. Uhum. E ele cantava uma música que eu sempre cantava. Ele cantava assim: Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.
Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sempre me lembrava dessa canção para me lembrar de quem eu sou. Eu sou, eu tenho e eu posso. Aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou, que eu tenho, que eu posso. Essa semana, a gente estava falando sobre meditação em um grupo que a gente tem, e a Tati falou algo interessante, que a palavra meditação, e isso foi muito novo para mim, eu fiquei empolgada em aprender. A palavra meditação, ela vem do termo também da palavra cisma, porque na minha cabeça, cisma é desconfiar. Nossa, você está cismada com a Gabriela. Ou você está desconfiando alguma coisa, você está com uma pulga atrás da orelha. Fulano está cismado, né? Só que não. A palavra cismar é ficar pensando naquilo o tempo todo. Então, imagina, é o mesmo que meditar. Então, Yes. imagina eu viro para você e falo assim, Gabi, eu tô cismada com uma coisa. O que você tá cismada? É bem Tô coisa de goiano cismada, falar isso, né? eu tô cismada com o amor de Deus. Aí você pensa assim, uai, Para mas de pensar. você tá desconfiado. Não, é que eu não paro de pensar no tanto que Deus me ama. Eu tô cismada que esse amor não cabe, que é um amor tão grande. E aí, esse verdadeiro amor é quando eu me sinto amada. Que lança fora o quê? Todo medo. Eu descobri que eu sou amada. O Pai me ama. E Yes. a gente é amado pelo Pai. E quando a gente descobre isso não como uma informação, mas como uma revelação, tudo muda. Porque não é mais um texto que eu fui informado, que eu li e eu sei de cor. É um texto que eu pratiquei. É um texto que eu coloquei, deixei descer da mente para o meu coração. E aí ele começa a fazer sentido na minha vida, na minha história, no meu dia a dia. Então o medo vai embora. Por quê? Porque eu sou amada. Então eu estou cismada com a palavra. Ou seja, eu passo o dia inteiro pensando nisso. Eu pego um verso de manhã e eu penso nele o dia todo, e aquele verso me consome. Aquele verso. E às vezes, uma pessoa me perguntou assim, mas que a gente fez a live com a Ariadna, né, falando sobre meditação, e aí ela Nossa, falou eu assim, amei essa live. Meu Deus. e aí ela falou assim, mas eu posso ficar mais de um dia num texto, no mesmo texto? Eu falei, eu conheço gente que ficou mais de um ano no mesmo verso. Então, é porque a nossa noção de tempo, Deus é atemporal, ele não está preso no tempo. Então, a gente está lendo a palavra de um Deus eterno. E Yes. a gente precisa fazer isso sem pressa. É melhor a gente mergulhar em um versículo e ser profundo nele, é como você falou. É melhor ser profundo do que extenso. Então, de repente, eu tenho vários versículos de cor, mas quais versículos desse desceu da mente para o seu coração? Quais têm profundidade? Quais têm Qual que fez profundidade? perguntas sobre ele? Qual que você estudou sobre ele? Justo. Qual você Entender, né? fez? Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu essa semana. Conte-me. Semana passada, hoje é segunda. É, Hoje é segunda. hoje não é Hoje segunda, não é não? domingo? Ah, hoje é segunda. Ai, Gabi, é porque eu liguei pra Gabi e falei, Gabi, que dia que é hoje? Ela falou, acho que é domingo. Falei, eu acho que ontem foi domingo e amanhã vai ser domingo de novo. Mas aconteceu um Foi que negócio dia, mãe? muito interessante com a gente aqui em casa. Eu tinha pregado sobre Salmo 133. E, e essa passagem veio com muita profundidade no meu coração. Eu fiquei meditando, meditando e meditando em cada verso e aprofundando. Foi uma delícia pregar Salmo 133 falando sobre a comunhão. E, Ai, eu amo. e aí,
E falando que a comunhão, o Senhor ordena uma bênção no ambiente de comunhão que ela só pode ser ordenada nesse ambiente, né? Uns com os outros. E aí aconteceu um negócio interessante. A gente tinha que mandar. A gente adota uma. A gente tem uma família que a gente adotou no Haiti, né? O Miguel e eu. E a gente tinha que mandar o valor da cesta e tinha um dinheiro para cair que não estava caindo. E era para ter caído e não caiu. E a gente orando, falando, Senhor, tem misericórdia de nós, né? Porque assim, nessa crise, nessa situação, Deus, só o Senhor, né? Para esse dinheiro cair. E aí, entrando diariamente, pensando, cada dia que demora mais, demora para uma família receber, né? E a gente orando, 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 e eu entrando na conta diariamente, várias vezes ao dia, para ver se o dinheiro tinha entrado, se tinha caído e nada, nada. E aí eu estava na conta, olhando na conta, meu telefone tocou. Era uma irmã da igreja. Oh, aparece aqui na janela que eu não tô aguentando, eu tô com saudade, deixa eu te ver só um pouquinho nessa quarentena. Aí eu fui lá, desci, chamei o Miguel, falei, bem, tem gente aqui na porta querendo ver a gente. Aí a gente olhou assim da janela, eu falei, não, gente, isso é desumano, não dá pra ficar com essa saudade toda, né? Aí peguei e falei assim, não, entra aqui, vocês não estão contaminados, não. Vem tomar um café, né? Que eu tinha colocado no Instagram que se passasse até o Adventista, eu ia chamar ele para tomar um café comigo, né? E aí, É não é testemunho de Adventista Jeová, não, né? Testemunho de Jeová. Aí chegou falei pro Miguel, falei, bem, pede para ela subir. Não, falei para a pessoa, sobe, vem tomar um café com a gente. Sobe para cá. Aí eles entraram e tal, e a gente estava ali naquela comunhão, aquele tempo gostoso, assim. E o interfone da vizinha tocou, e a gente achou que fosse o nosso. Aí eu levantei para ir na sala para atender o interfone, mas não era o nosso. Enquanto eu estava indo, me veio uma impressão assim: faz o teste, entra na conta agora. Nossa. E, e eu tinha acabado de entrar antes deles chegarem. E eles chegaram, a gente estava tendo um momento de comunhão e falando e conversando. Aí eu subi rapidinho no quarto, que o celular estava no quarto, entrei de novo e o dinheiro tinha acabado de cair. Uau. E assim, pode parecer bobo, mas foi uma experiência que eu tive com Deus, de pegar um texto e Deus falou exatamente, faz o teste. Você não está numa mesa de comunhão? Vai lá para você ver. E quando eu fui, estava lá exatamente o valor que tinha para cair, para a gente também atender essa demanda dessa família lá do Haiti. Então, Aham. assim, não foi só um verso, não foi, ó, quão bom e agradáveis ali o Senhor ordena a bênção. Não, esse verso tomou forma no meu dia a dia, né? Sim. É, Uau. vou pedir para você fazer isso agora na prática para gente. Você tem um violão aí do lado? Não do lado. Em outro. Eu vou. Peraí, gente. Calma um Tá, segundo. Vou ali vale a pegar. pena esperar, gente. Peraí. Dá uns minutinhos aí. Tá, Bota, vai bota, lá. bota a musiquinha de espera. Tará, tarará. Ah, não, essa é da ligação a cobrar, não dá. Então, gente, quando a palavra começa a descer da mente para o coração, a gente tem experiências que não dá para explicar. E talvez os outros vão ouvir isso e falar, ai, né? Mas
Você já viu o casal quando eles são tão íntimos que basta um olhar, né? Basta olhar um para o outro, você já sabe o que o outro está pensando. E é nesse nível, para um nível ainda mais profundo, que o Senhor deseja nos levar. De comunhão, de olharmos para a palavra e dizer: Ah, eu já entendi o que Deus queria falar comigo aqui, nesse texto. Ah, eu entendi o que o Senhor quis gerar no meu coração aqui. Ah, eu estou entendendo. O Senhor deseja que eu perdoe. O Senhor deseja que eu ande uma segunda milha. O Senhor deseja que eu dê o outro lado da face. Ah, eu já entendi. Então, quanto mais perto estamos da voz de Deus, mais rápido nós daremos uma resposta. Porque quanto maior o barulho em volta, mais difícil é para a gente discernir qual a voz de Deus. Por isso que tem uma live que a Ariadna e eu fizemos, que ela está no meu canal do YouTube, Nery Fonseca, falando sobre a necessidade de estar na presença de Deus e silenciar tudo, tudo em volta, tudo dentro, até que fique a voz dele falando, a voz dele, o haja falando sobre nós, né? E quando Deus fala, gente, é viciante. Você não consegue ficar sem ouvir a voz de Deus sobre nada, sobre nada. Cada detalhe, cada decisão, cada compra que você vai fazer, o jeito de você gastar seu dinheiro. Mas é muito fanatismo. Não sei, eu sei que eu tenho um dono. E, e a minha vida é dele, né? Então, cada área da nossa vida, nós precisamos sujeitá-la à palavra de Deus. Isso não é fanatismo, isso é paixão. É saber reconhecer que você tem um dono e esse dono se importa com cada detalhe da sua vida. Vamos lá, o que a gente tem aí? Então, é só. Vou concluindo um pouquinho. Onde que entra a gente cantar a palavra e como que a gente faz isso, mesmo se a gente não canta. Né? A minha dica, a minha dica é você buscar essa inspiração para a criatividade diante do Senhor mesmo, sabe? Pega as frases do texto bíblico que você está estudando, aplica ele para sua vida. Eu tô muito aqui dentro do Salmos 139, né? Que é o texto que o Senhor tem colocado e a gente está se aprofundando nele, estudando. E fala: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento, quando me levanto. Conheces de longe meu pensamento. 2 versículos. Escreve e começa a declarar esse versículo sobre a sua vida. Tá ali rolando uma música instrumental que você colocou para ler a Bíblia. Começa a cantar isso como oração, sabe, diante do Senhor. Senhor, eu sei que você sonda cada pensamento meu. Cantando. Eu vou fazer um exemplo aqui. Mas declara as suas orações diante do Senhor a partir desse texto. É mais ou menos isso que você pode fazer para qualquer texto. Eu gosto muito do Salmo 23 também, que quando fala, você vai estudando ele, você vai percebendo que o Senhor é seu pastor, mesmo em qualquer estação da sua vida. Se fosse para resumir o Salmo. E cada vez que você lê o Salmo 23, você vai descobrir uma coisa nova nele. Se você for meditando nele, o Senhor vai revelando algo para você. E cante como oração, sabe? Senhor é meu pastor nessa estação difícil. Mesmo se eu estiver em qualquer estação da minha vida, pode estar tudo indo bem, você continua sendo meu pastor. Pode estar indo tudo mal, você continua sendo meu pastor. Canta isso, sabe? Cria até mesmo coros para você ficar lembrando que o Senhor é o meu pastor, independente do que aconteça. Tenta brincar até com rimas, porque as rimas elas ajudam a gente a memorizar as coisas, sabe? É verdade. Então, faz isso. Qualquer pessoa tem a capacidade de fazer isso, sabe? Se dedicando ali e buscando aprender. Vamos lá. Você quer escolher algum texto para eu fazer?
Salmo 133, por favor. 133. Nossa, ele tá aqui aberto. Porque tá aberto no Salmo 139, é perto. Então vamos lá. Se você quiser abrir aí, você que tá assistindo a sua Bíblia, Salmo Abre sua Bíblia, 133. irmãos, no Salmo 133. Só não liga a sua Bíblia, porque se você for ligar a sua Bíblia, você vai sair do celular. Não abre no Salmo 133. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em unidade. É bom. É da tua vontade, Senhor, que os irmãos vivam em união. É bom e agradável, essa é a tua vontade. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então eu quero viver a tua vontade e viver em unidade com meus irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça. É quando a sua vontade se cumpre, que a unidade entre os irmãos possa acontecer. Pois é um exemplo que você, Senhor, mesmo dá, que tu és um filho, é um com o Pai e com o Espírito. Então eu quero ser um com meus irmãos. Me ensine a ser um. Quero ser um com meus irmãos. Ser um. Eu quero ser um com meus irmãos. Me ensine a ser um. Eu quero ser um com meus irmãos. Aí vocês viram que eu fiz um coro no final, que é geralmente o que a gente faz depois de cantar, desenvolver aquele texto. Que aí vai ficar ali na cabeça e você vai se lembrar daquela oração que você fez diante do Senhor de você quer ser um com seus irmãos. Eu não sei se vocês viram, se percebeu, tô cantando o texto e vem à mente outros textos bíblicos enquanto você tá fazendo isso. Isso é legal quando você vai ter nessa prática de fazer perguntas para a palavra. Uau. Aqui tá falando como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Se tá aqui é porque é da vontade